Está começando o podcast Descarga. Ouve aí. Companheiros e companheiras, é imprescindível lembrar que esse podcast aqui vem trazendo um pessoal com respeito tecnológico, que vem trazendo aqui uma nova forma de movimentação e mobilização da classe trabalhadora. Através do que vai ser escrito aqui hoje, nossos companheiros vão falar um pouco sobre o que foi o Partido dos Trabalhadores no Brasil de Lula, um Brasil que nunca antes nessa história teve tanto respeito. Bora, galera, começando aqui podcast Descarga de número 14. Enfim, né, o Lula já falou aí qual que vai ser o tema de hoje. E é isso aí, velho. Eu sou Bernardo França, @BFrancas aí no Twitter. Fala, galera, @Gabras13 no Twitter, o Gabras de sempre, do Pod. Bora falar aí. Colé, aqui é o Guigui Figueira Naitim, mentira, Guilherme Figueira.19, e nós estamos aí de novo para comentar o podcast. Clássico, Guigui Figueira 19. Fala, galera, que é Daniel, de volta aqui do Daniel Pacuri, de volta aí também depois de alguns episódios, quase o Cometa Halley já. Fala, galera, eu sou o Daniel Barreto, né? Eu sou jogador profissional de futebol, sou jornalista também. DJ, ex-BBB. Eu participei do BBB, entendeu? Na mesma edição ali do Jean Willis. Do Alemão, Fanny. Eu quase ganhei. Quase ganhei. Saiu pouco antes, né? Então é isso, quase ganhei o Big Brother também. Tamo aí pra mais um episódio. Galera, enfim, esse episódio vai ser incrível, assim, cara. Eu acho que até assim, né, pra turma que eu acompanho, com certeza gente da família que acompanha, amigos, assim, né, não tão próximos, que talvez acham que eu sou, né, petista e tal. Acho que a galera vai se surpreender um pouco e tal, mas enfim. Penito. Quando eu falei pra ele que a gente né? ia gravar um podcast sobre o PT, ele falou: É óbvio. Tava demorando, né? Ele tipo assim, eureka! Tá ligado? Agora o povo assim, comunista. É isso, então acho que vai meio que mostrar um pouco assim o que cada um acha, o que cada um achou, né? Como cada um avalia. Enfim, o PT, né? Eu acho que o PT, não só como governo e tal, mas a natureza do partido, a forma como ele se comporta politicamente, que é muito complexo e tudo. Então, assim, a proposta que é muito, se for pra pensar, é muito grande, né, e tal, para um episódio de, sei lá, 50 minutos. Dada essa limitação e outras limitações que também temos, né, e tal, enfim, a gente não pode, até porque voltaram às aulas e tudo, assim, e todo mundo tem sua rotina, o pessoal faz estágio, trabalha, faz outras coisas também, e acaba que a gente não teve, enfim, não teve aquele empenho total, né, tal, mas há muitas coisas que a gente já acompanha durante a nossa vida política, entre aspas, como meros espectadores aí, palpiteiros e opinativos, mas também com algum embasamento. Esse podcast vai ser interessante, porque acho que a maioria de nós que estamos aqui falando, nós temos uma visão de esquerda, assim, um pensamento de esquerda, mas o mais interessante que eu vejo dentro disso é o quanto esse pensamento ele é variado, né? Uma esquerda que era um pouco mais radical, tem uma esquerda que era um pouco mais, digamos, institucional, assim. Então acho que essas divergências são importantes. O debate como esse, ele traz essa esfera, né? Eu acho que quando abrange o tema do PT em si, do partido, eu acho que o interessante que nós podemos debater ao longo do programa é o quanto a autocrítica ou não ela está presente no desenvolvimento do partido como instituição. Então acho que se a gente seguir esse rumo aí, pode ser algo muito interessante para debater como essas evoluções são importantes no âmbito político. Enfim, né, já meio que finalizando essa introdução aí, pedindo vocês para seguir, né, o @podcast Descarga aí no Instagram, seguir o pessoal, seguir a página do YouTube também. Enfim, né, pelo Instagram você tem acesso a todos os links, né, de todas as plataformas que a gente tá. E é isso. O marido, ele pensa que conhece a casa, mas quando a mulher não tá em casa, se ele tivesse que fazer um café, ele não sabe onde tá o pó, não sabe onde tá o açúcar. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo, eu não vou. O vice-presidente da República manda uma carta
para presidente da República, a senhora não nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. Mas e o Lula, hein? E o PT? Vou só falar um pouco assim sobre. Enfim, né? Eu não quero voltar muito, né? Tipo assim, né, até porque a gente vai ter que fazer alguns flashbacks aqui, inevitavelmente, para explicar um pouco. Porque não tem como se falar do PT sem falar do que é o Brasil, né? E tal, do que era o Brasil e tal. Mas falando sobre o PT, é bom ressaltar, enfim, né? Que é um partido que surgiu do meio sindical, né? É um partido que ele já. Né, o próprio nome leva, né? O Partido dos Trabalhadores e tudo. Não sou o melhor para dizer como que foi esse processo aí, de como funcionou a história, né, na parte, como fundaram o partido, quem fundou, enfim, né, os principais cabeças ali, qual era a motivação, o contexto deles ali, mas que vale lembrar que foi nos anos 80, né, e tal, né, no meio da ditadura, e tiveram várias represálias e tudo, mas vale lembrar que foi uma parte da ditadura que já era um pouco mais aberta, digamos assim, já foi uma abertura política, assim, dos últimos anos da ditadura, que inclusive se o PT tivesse, né, sido criado, né, anos antes, com certeza seria muito mais, né, repreendido, mas com certeza também, né, foi bastante, né, mas por ser uma fase que era permitido, por exemplo, a criação de partidos, acabou que eles conseguiram também ganhar uma força grande nesse processo. Aí o PT vem, bate na trave logo na primeira eleição, né, redemocratização, depois da ditadura, né, e tal. A gente teve uma eleição que não foi, né, inclusive se vocês quiserem me corrigir, né, mas não foi voto direto, né, que foi eleito o Tancredo, que ele morreu, não pôde assumir, e aí foi o Sarney, presidente, e aí até que, enfim, você tem as eleições de voto direto, em 89, com, enfim, vários candidatos, assim, icônicos, né, e tudo, assim, o Leonel Brizola, que é um cara da esquerda, assim, que tem grande relevância também, né, pro contexto brasileiro, né, político e tal, tem internacional também, um cara bastante relevante. Teve o Mário Covas, né, e tudo, que era do PSDB na época, que é um partido também de extrema relevância no Brasil, um partido, né, que também era, na época, até então, considerado de esquerda, mas ele era uma esquerda mais intelectual, assim, uma esquerda da faculdade, tudo assim, enquanto a esquerda do PT já era uma esquerda mais... Até você pega até o PDT do Brizola, era um pouco mais assim, né, mais intelectual. A do PT, não que não fossem intelectuais, que não fossem inteligentes e tudo, mas realmente tinha uma conexão muito grande com a classe trabalhadora em si, né, com o movimento sindical, com os operários e tudo ali, principalmente da região do ABC Paulista. E aí, eu acho que isso aí foi crucial, velho, para os caras ganhar ali um peso sinistro, assim, nas camadas populares e tudo, assim. Aproveitando o ensejo que você está falando, da ascensão do PT ao poder, é interessante você pegar a história, porque o PT e a figura do Lula em especial, eles tiveram uma influência, isso aí é um dado histórico que não é tão conhecido. Eu vou mandar até o link aí, de repente você deixa aí na descrição. Mas tem a ver com um projeto do Golbery Couto Silva. Então, assim, que foi um general ali da ditadura, e então o PT está vinculado a isso, porque a grande ameaça, na visão deles, desses estrategistas, era o Brizola, né, que depois fundou o PDT. Inclusive o Brizola, ele competiu com o Lula, e aconteceu uma coisa parecida com... de modo que essas eleições de 2018 foram bem parecidas com o que aconteceu nesses primeiros contextos aí que você citou, né, das primeiras eleições que o PT tentou chegar, em que, em vez de você ter uma ampla frente de esquerda, você teve essa divisão, né? E aí o PT novamente atrapalhou o candidato que estaria vinculado aí ao que hoje seria o PDT, né? O Brizola, do mesmo modo que aconteceu agora em 2018. Você apoia o Haddad, e eu acho que foi isso aí na altura da eleição do Collor, se eu não me engano. E com isso você tira as chances ali do candidato PDT de vencer, né, no segundo turno, uma vitória até iminente. Então é interessante esse dado aí, né? É como se fosse um tipo de esquerda mais fácil de controlar, em vista de uma esquerda que seria, na visão desse estrategista, mais radical. Né? Entendi. O Brizola, como todos sabem, ele já estava mais vinculado ali à luta armada, né? Ele foi uma figura bem proeminente. Mas você acha que o Brizola teria mais chance do que o Lula nessa época?
Olha, é a mesma coisa que você falar assim, será que se o PT tivesse apoiado o Ciro, o Bolsonaro não teria sido eleito? Entendeu? É a mesma, é aquela coisa, tipo assim, de fazer uma análise em si, né? Então, assim, é bem capaz que se o Lula não tivesse lançado a chapa dele, não tivesse essa divisão, essa competição ali, é bem capaz que o Brizola pudesse ter sido eleito. E o Lula não foi eleito nessa época, né? Isso que é curioso. Tem um artigo aqui que eu estou citando, Aventuras na História, né? Eu não sabia dessa. O título do artigo é Esquerda Controlável. Lula e o PT nasceram de um projeto da ditadura militar. Claro que o PT, como você falou, né? Ele está vinculado à luta sindical, mas é aquela coisa. É como se esses estrategistas ali colocaram na mesa, né? O que nós vamos fazer? Tendo em vista que o Brasil vai retomar a democracia, né? E eles testaram numa forma de barrar uma esquerda mais agressiva, entendeu? E foi justamente no PT que eles encontraram esse amparo, entendeu? Eu acho interessante você trazer isso porque, ao mesmo tempo, né, a gente meio que, se for olhar para essa época, né, dos anos 80, 90, no final dos anos 80, nos anos 90, você meio que consegue também identificar o PSDB como sendo também uma esquerda mais branda, e aí o PT, né, na visão de alguns, seria essa esquerda mais radical, mas assim, você falando dessa maneira, a gente consegue perceber que tinha até uma esquerda ainda mais, né, enfim, né, que estaria mais exposta a uma mudança estrutural brusca na sociedade, tudo. Mas enfim, só para a gente meio que deixar claro assim, o berço do PT, como é que ele nasceu, né, como que ele chegou, né, enfim, batendo na trave nessa eleição aí que o Barreto até comentou, que foi bem parecida com a do Bolsonaro, apesar de que a diferença lá foi bem menor, né, foi tipo 51% ou 49% e tudo. Acho que realmente, assim, naquela situação, você poderia dizer com mais certeza que o Brizola teria mais chance do que o Ciro nessa eleição passada. Apesar de que também a gente acredita que o Ciro teria tido uma margem um pouco menor, né? Eu acho que perderia, mas por uma margem um pouco menor. Mas enfim. Mas só vale lembrar, assim, né, que é um partido que foi batendo na trave, né? Aí em 89, depois em 94, não chegou aí pro segundo turno, nem em 94 nem em 98. Acho que acabou que, talvez pelo vínculo do Itamar ali depois que o Collor foi empichado, né, e tal, e aí o vínculo do Itamar com o Plano Real e o PSDB, né, e tudo, e aí acabou que deu muito certo o Plano Real, a economia brasileira que estava, enfim, realmente crítica, até então conseguiu dar uma estabilizada, e aí o PSDB conseguiu se manter no governo. Só para lembrar também, né, que o ministro da Economia do Itamar Franco era o Fernando Henrique, né? Então ele foi o cara que, para a mídia, para a população mais leiga, foi o cara que estabeleceu o Plano Real, né, que controlou a inflação, uma série de outros fatores, aumentou o poder de compra, etc. Então, que passou que passa pela grande mídia, para a grande população, é que o Fernando Henrique foi o que realmente tomou a frente do projeto, né? Então, acho que isso talvez tenha sido a maior força deles conseguir ser eleito em 94 e 98. Sim, foi aí até que enfim, em 2002 o PT consegue chegar ao governo, né, e tal, numa eleição que foi assim, eu acho que assim, igual eu tô te falando, assim, até bom trazer até aqui, né, e tal, a gente já meio que fez uma introdução pequena aqui, eu acho que eu vou cortar algumas partes para não ficar muito grande, mas cara, assim, uma questão pessoal minha, assim, eu acho que essa eleição de 2002 talvez foi a mais bonita, assim, cara, da minha vida com certeza, tal, assim, mas talvez do Brasil mesmo, assim, porque foi uma identificação que a galera tinha com o PT muito grande. Então foi uma eleição linda, assim, do ponto de vista político, assim, a galera era tipo realmente uma união do povo, assim, em nome de um desenvolvimento, em nome de um país melhor e tudo, assim, a galera realmente acreditou muito, né, no que o PT representava a população. Eu lembro, assim, só trazendo isso aqui, lembro de eu criança, assim, cara, tipo, quando ganhou, e inclusive foi no ano que o Brasil ganhou a Copa de 2002, e foi um ano incrível, assim, pro Brasil, e aí, tipo assim, eu lembro uma das primeiras lembranças da minha vida, assim, eu lembro de eu ter ido comemorar o título de 2002, eu lembro pouquíssimo da Copa, dos jogos em si, apesar de depois eu vi 500 vezes os jogos, e eu lembro muito também da galera balançando bandeira do PT quando o Lula foi eleito, assim, então, tipo, foi uma festa imensa, assim, fraga. Então, eu vou fazer uma de advogado diabo aqui. Realmente, tudo que você falou, isso esteticamente, foi muito bonito mesmo.
Mas é necessário lembrar, né, que muito dessa estética também foi construída para que ele fosse eleito, né? Se você pegar o Lula de 98 de 2002, é um Lula muito mais, digamos, com muitas aspas aqui, asseado, entendeu? Muito mais esteticamente moldado para ser aceito. Ele perde muito aquele perfil metalúrgico, revolucionário, sindicalista dele, e constrói uma essência mais política mesmo, mais moldada, né? Eu acho que isso teve muito a ver, sabe? Essa construção. E são dois aspectos, né? Que é uma das minhas críticas ao PT, que talvez fosse gerar esse problema lá em 2016, né? Em 2002 é que os partidos de esquerda, como o PT, começaram a se unir aos partidos mais de centro, né? Que não tem essa tendência ideológica mais à esquerda, mais social, mas tem uma tendência política, assim, de conseguir ser eleito. Então, acho que esse talvez tenha sido o limiar da questão ali. Quando o partido, muitos vão dizer, os caras de direita vão dizer que se vendeu, mas eu não acho que é isso. Eu acho que quando ele utilizou de alguns princípios políticos que são necessários para conseguir chegar a esse ponto, ele ganhou essa vantagem, assim, entendeu? Então, esse, o que alguns chamam de Lulinha, paz e amor, né? Essa figura mais moldada, figura mais polida, ela ganhou essa eleição de 2002 eu acho que muito por causa disso também, né? E porque o Serra também era fraquíssimo, né? Como candidato, ele não tinha força nenhuma para conseguir ser presidente, como não foi, né? Uhum. Grande chuchu vivo. Eu queria falar também um pouco, antes de entrar nessa da eleição, e também nisso que o Gui estava falando, de que ele foi ficando mais bonitinho, né? Mais aceitável, não sei o quê. Um pouco de dúvida, assim, sobre o que a democracia representativa realmente é, né? Porque, tipo assim, naquele momento era muito isso, né? Assim, de você fazer um candidato pela aparência e tudo, e hoje a gente vive com um problema de fake news, das redes sociais, que, tipo assim, não ganha eleição quem tem. Você não ganha eleição com ideia de um candidato, com um projeto mais, né? A eleição você ganha mandando uma rima e piadinha de quinta série, fraco. Uhum. Então, umas coisas... enfim, eu levanto muito essa questão, penso muito nisso atualmente, assim, nessa democracia representativa, tanto que ela é realmente uma democracia, sabe? O tanto de poder que você coloca numa pessoa que está totalmente moldada e totalmente um negócio muito construído e não é um jogo de ideias. Sim. Eu boto muita fé nisso também que o Gui falou do Centrão, né? Que até hoje, agora a gente vê com o governo Bolsonaro, assim, você vê que eles não têm... Tipo assim, esse Centrão é a grande elite brasileira, né? Velha elite que foi perdendo poder com o fortalecimento da União e tudo, e foi se mantendo no poder da política aí, a partir desses cargos de deputado, senador, e essa galera vai onde tiver cargo, vai onde conseguir uma reeleição, então ela é uma faca de dois gumes, né? É totalmente uma faca de dois gumes. Enquanto tiver bom para eles alguma coisa, mantém. E quando muda um pouquinho, não tem a mínima vergonha de mudar alguma coisa, mudar de ideia, de cair, de fazer qualquer coisa assim. Será que eu vou conseguir dar conta do recado? Eu tinha vez que eu deitava com a Marisa lá no Palácio da Alvorada, eu falava, Marisa, será que é verdade que a gente tá aqui? Existe uma teoria política que é muito aceita, vários autores falam, né? Que muito nessa democracia representativa, todo candidato ele precisa de dois fatores, né? Ele precisa arranjar um rival dentro da eleição ou fora dela. Tipo assim, o Bolsonaro arrumou o PT e era o rival dele. Então isso é um ponto importante. E depois disso, atirar pro ponto médio. Por quê? Porque o cara que vota no PT, tipo nós, assim, ele já não vai votar no Bolsonaro. E o cara que é Bolsonaro radical, também já é ele, não importa quem fosse, entendeu? Então, nesse ponto de eleição, uma das críticas principais, né, que tem a esse modelo, pra mim ele não é o melhor, mas uma das críticas principais é que se você quer fazer um candidato, e é muito talvez isso que o Lula também fez, né, não criticando, mas atirar para esse eleitor médio, né? Eu acho que um exemplo muito claro disso, não sei se vocês lembram, que não foge ao tema, foi aquele último debate da Dilma contra o Aécio, em 2014, quando o Aécio começa a falar de Bolsa Família e a Dilma começa a falar de economia política mesmo, financeira. Então, acho que naquele momento ali, de decisão, assim, o principal que o candidato tem que fazer é atirar para o eleitor médico, o eleitor que está com dúvida, que não sabe com quem vota, que balança muito ali entre os dois extremos, sabe? Eu acho que isso é o principal da democracia representativa, é ir em cima desse cara.
Se você conseguir ganhar a maioria dos eleitores médios, você ganha a eleição. E foi muito o que o Bolsonaro fez em 2018. O voto Bolsonaro realmente é uma realidade. Ele bota muita fé nisso mesmo. Então, assim, né, a galera que votou no Lula, porque a gente sabe que ele teve uma boa aprovação e depois foi reeleito sem muita dificuldade, né, e enfim, né, se você pegar, tipo assim, estatisticamente é improvável, né, que boa parte do pessoal que votou no Lula tem votado no Bolsonaro também, né. Só pegando o gancho do que o Gui falou, né, e tal, óbvio que eu trouxe uma lembrança minha, assim, da minha vida que eu acho que faz parte também, acho que tudo faz parte, né, desse debate que a gente está fazendo aqui. Não, é óbvio que a lembrança é importante. Exatamente. Mas, enfim, né, agora falando, né, do termo mais técnico mesmo e tal, das paradas mais técnicas e sérias e palpáveis, eu posso agregar ao que o Gui falou, em relação a essa mudança estética do Lula e tal, mudança estética do partido, uma forma de falar diferente, um discurso já um pouco mais apropriado, né, para uma sociedade capitalista, neoliberal e tudo, assim. Assim, já posso citar, né, a Carta Aberta ao Povo Brasileiro. Foi uma carta, né, que o Partido dos Trabalhadores redigiu antes da eleição, aliás, depois da eleição, depois de ter sido eleito, porque teve um movimento financeiro muito interessante que a galera sempre traz, toda eleição é isso, como se fosse uma coisa extremamente nova e assim, extremamente assim, que tivesse algum parâmetro de juízo, né, e tal, que é esse movimento financeiro das bolsas de valores caírem após uma decisão política ou após um acontecimento político importante, como uma eleição do candidato de esquerda e tal. E aí aconteceu isso, né, quando o Lula foi eleito, né, teve essa queda de bolsa e tal, teve essa doideira dos mercados internacionais, das bolsas de valores internacionais e o Ibovespa também, obviamente, né, e tudo, e a galera tendo aquela desconfiança do que pode ser um governo de esquerda, né, e tudo, o tanto que o capitalismo é frágil, né, tipo assim, um cara ganha um governo de esquerda, os caras, tipo, meu Deus, e agora? Os caras vão destruir, tá ligado? E aí os caras redigiram essa carta aberta, né, falando que eles não iam ser revolucionários, que eles não iam mudar muito. Basicamente isso em outras palavras, né? Então, falando assim, não, a gente não vai. Enfim, foi uma coisa formal que mostrou que o PT não seria um revolucionário na economia, não seria, enfim, né, algo próximo do socialismo, nem nada. Eu só tô falando dessa maneira porque realmente, se você for parar pra pensar, é muito idiota, né, velho? Os caras. A maneira como a galera age, assim, a mídia age, assim, quando encontra um tipo de situação dessa, né, e tal, que é, tipo, o mercado ficar meio confuso em relação ao futuro político do país e tudo. E tratar aquilo como se fosse realmente algo pensado, algo que tivesse algum embasamento, fraga. E muitas vezes é só, tipo assim, uma questão de, sei lá, velho, de desconfiança que os caras têm, não por ser um partido de esquerda, só por isso, mas por ser um país que é tão frágil institucionalmente, politicamente como o Brasil. A resposta é muito mais a isso e tal, e também pela perversidade do que é o mercado né, financeiro, né, tudo. É interessante isso, né, cara, porque dá a entender como se o mercado fosse uma entidade por um todo, assim, autônoma, homogênea, com os mesmos interesses, e isso está tentando trazer uma objetividade para questões políticas, né? Por exemplo, tal governo, a possibilidade de tal governo ser eleito fez a bolsa cair e tal. Mas, então, assim, o mercado ele tem que ter uma opção também na democracia, você não pode ter uma opção popular e aí vamos esperar esse governo acontecer, porque, por exemplo, com relação à eminência do governo Bolsonaro, o pessoal estava falando que o mercado ia apoiar, entendeu? E a gente tem visto o que está acontecendo aí. O próprio Haddad falou assim que acreditava no governo Bolsonaro. Olha que coisa impressionante. Ele falou assim que acreditava no governo Bolsonaro, que o Brasil ia crescer por causa das medidas liberais, entendeu? Então, assim, é curioso esse dado, né? Como que não pode nem cogitar uma eleição de algo que uma alternativa, né, ao liberalismo, que começa a aparecer esse tipo de notícia, né? Essa tipo de notícia sendo veiculada. Não fala quais são as empresas, entendeu? Quem que está gerando essa desconfiança, entendeu? Não é o primeiro estímulo do mercado a partir de uma decisão política que vai definir como é que vai ser a política econômica do governo, então como é que vai ser o resultado dessa política econômica
nos anos a seguir, sabe? Então... Mas, Roberto, nesse caso do Lula, por exemplo, velho, não é porque, tipo assim, o mercado estava errado e se surpreendeu, não sei o quê. É porque, igual você falou, ele seguiu a cartilha um pouco, assim, pelo menos o que a gente já tinha até discutido antes. Ele fez boa parte das reformas que eram necessárias e tal, não foram mexidas, mas do mesmo jeito ele não foi um cara revolucionário, né? Tipo assim. E o Lula pegou o crescimento da China, né? Tipo assim, para um país exportador de commodities como o Brasil ainda é, tipo assim, você ter uma potência mundial crescendo e necessitando de matéria commodity o tempo todo é muito importante, principalmente receita, né? E que disponibiliza para você fazer investimento em outra coisa. Então, assim, muito desse crescimento eu acho que está relacionado a isso também, ao crescimento da China, esse sucesso inicial na economia, né? Tanto que um dos pontos, Dani, que talvez Oi? foi tanto que um dos pontos que foi talvez o fio da balança ali para Dilma foi isso, né? Que em 2014, 2015 a China começa a reduzir seu crescimento de, sei lá, de 10% para 4%, e isso teve um baque principalmente em países que vendiam commodities, como o Brasil. E aí, no momento que ela tinha que é uma medida totalmente impopular, em 2014 ele talvez aumentar a taxa de juros e tornar um país mercadologicamente falando, óbvio que isso é tudo uma especulação, mas entre aspas, seguro, ela, talvez por motivo político, e isso é totalmente aceitável, né? Ela segurou a questão, né? E quando ela precisou fazer isso em 2015, a situação foi de quebradeira mesmo, né? Quem tinha vindo pra cá, o negócio não se sustentou. Então essa questão das commodities é realmente muito importante. Assim. Eu acho que, né, é bom pegar esse gancho agora, já falando, né, do contexto externo, né, e tal, e que, né, que foi esse crescimento chinês aí, que é, enfim, né, o crescimento, né, de 10% ao ano em média, é um crescimento absurdo, assim, poucos, enfim, realmente os caras estão quebrando até hoje, né, recordes atrás de recordes, né, em relação ao crescimento e desenvolvimento econômico, né, e tudo. Eu não quero nem entrar na questão de como que é a sociedade lá na China e tudo, eles têm os problemas deles que são muitos também, mas nesse ponto, né, se você analisar o crescimento de PIB, né, e tal, e movimentação da economia numa escala global, realmente absurdo, né, e aí toda a América do Sul que tem sua economia meio que, até hoje, né, meio que pautada nisso, né, pautada muito mais na venda de commodities para o exterior do que numa indústria, né, e tal forte, né, e acabou pegando muito dessa onda aí, inclusive o Lula, né, e tal. E aí até essa postura dele, né, que já complementando com o que o Gabriel falou, essa postura dele de seguir as cartilhas neoliberais ortodoxas e tudo, facilitou muito para continuasse o Brasil crescendo dessa maneira. E aí, assim, acho que aí vem a discussão, que vem as indagações que boa parte da esquerda faz. Eu concordo com bastante delas, apesar de que a gente também às vezes não consegue ter uma comprovação, mas o fato é que, mesmo durante o governo Lula, o Brasil sofreu a desindustrialização, né? Então, assim, o Brasil foi se desindustrializando. Isso aí, assim, desde que acabou a ditadura, né, teve esse processo, né? A ditadura tinha um caráter mais, um investimento do Estado forte, né, na indústria, né, na criação, né, até da infraestrutura pública também. Apesar de que isso, né, em relação à infraestrutura pública, o governo do Lula realmente não deixou a desejar nesse ponto. Eu acho que ele realmente teve um investimento em infraestrutura muito grande, né? E eu acho que isso daí foi crucial para ter mantido essa onda das commodities também, ajudando o Brasil a produzir superávites praticamente em todos os anos, assim, né? Então, assim, foram anos de bonança da economia brasileira durante o governo do Lula, principalmente, né? E, enfim, né? Lógico que também tem outros fatores a ser levados em conta, né, para esse resultado bom, né, e tal, economicamente, mas enfim, realmente, assim, no caso, pensam, entre aspas, do mercado com práticas ortodoxas, não atrapalhou, né, tipo assim, isso é um fato, não atrapalhou o crescimento brasileiro, e até então ali, você meio que poderia, ou pelo menos assim, analisar, né, ou achar que não era necessário que fosse ser feito algo a mais que isso. Aí essa discussão acho que veio depois, né, da crise, né, e tudo, assim. Eu queria só comentar, né, porque um ponto também que tem que citar é que além dessa questão da oscilação do preço das commodities,
Uma coisa que é afirmada também na literatura econômica de viés liberal sobre essa questão é que o PT, ali, principalmente no governo Dilma, né, primeiro e segundo governo Dilma, eles acabou aumentando muito o gasto público, né? Então eles adquirem essa narrativa de que o aumento do gasto público, aliado aí também a essa queda, acabou contribuindo para a crise. Mas eles não colocam, por exemplo, o cenário internacional como única explicação, entendeu? O cenário desfavorável. Porque se você for ver, nas últimas recessões que o Brasil teve, o mundo estava crescendo ainda. Por exemplo, diferente da recessão atual que vai ter, em que o Brasil terá uma recessão e o mundo também terá uma recessão. Nas recessões da Dilma e lá do Collor, o mundo estava crescendo também. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que precisa rever. Eu queria até que o Bernardo comentasse essa questão econômica à luz daquele livro que ele leu, né, da Laura Carvalho, eu acho. Boa. Pois é bom você lembrar desse livro, cara, inclusive. É absurdo aqui que eu faço, na dedicação, realmente, que eu acho que é uma parada que quem se interessa pelo assunto tem que ler, velho. E assim, ressaltando assim, cara, que a Carvalho é uma economista, ela não é uma economista heterodoxa não, velho, tá ligado? Assim, pelo menos pelo que você... Ela não é muito também, ela é meio misteriosa nesse ponto, fraga e tal, mas ela é uma economista... Peraí, qual é o nome mesmo? Olavo de Carvalho? Tipo assim, ela é extremamente, ela é bem vinculada ao PT, né, e tal, ela, inclusive, o Haddad faz a orelha do livro dela e tal, mas é um livro muito interessante porque ela meio que expõe, né, o que foi feito de errado, ou então, pelo menos assim, o que foi feito, né, tudo que foi feito, tanto no governo Lula, no primeiro governo, segundo governo, quanto nos governos da Dilma depois também, para meio que tentar descobrir, né, que foi esse X da questão, ali, onde que o Brasil ia tão bem para depois ir tão mal, né, economicamente, que é essa crise que a gente está aqui, que a gente vive nessa década, que a gente simplesmente ficou uma década literalmente perdida mesmo, assim, se você for para pensar, uma década para trás que a gente foi, né, assim, até porque se o Brasil voltar a crescer, ainda terá a mesma capacidade econômica de 2010, a conta é mais ou menos nesse nível, assim, ou seja, assim, eu diria, cara, que o que pautou esse crescimento do governo Lula, e de maneira tão saudável, né, tipo assim, eu falo do ponto de vista fiscal, né, tudo. E assim, ainda gerando muito emprego, né, foi porque, né, pegou um contexto externo muito bom e aí conseguiu, através, né, da organização da estabilidade econômica, né, e tal. E isso daí, né, você usa até de algumas ferramentas que a gente pode meio que assim que contestar, né, e tal. Por exemplo, né, taxa de juros e tal. Foi um governo que não teve, que manteve a taxa de juros lá em cima. E os governos geralmente fazem isso justamente para evitar a inflação, né? Ou seja, dar mais solidez à moeda, né? E nesse ponto realmente foi né, ótimo, né, o resultado, né? Realmente em relação à inflação ficou bem controlada, né, dentro da meta, né, e tudo, assim, uma inflação bem pequena mesmo, assim, que acompanhava o crescimento brasileiro, inclusive, enfim, né, o crescimento foi de média de 4%, é bastante, assim, né? Ainda mais se você for pegar depois o contexto mundial pós-desenvolvimentismo, né? Pós-keynesianismo, né? Os países depois do neoliberalismo começaram a crescer bem menos, e então um período que cresceu bastante, visto esse ponto da história econômica, né, mundial. Mas, enfim, voltando em relação ao que manteve esse gasto público em dia, né, e tudo, assim. Então foi um gasto muito em infraestrutura, também teve aumento do salário mínimo acima da inflação, né, e tal. E isso foi possível justamente porque o país estava crescendo, né, e tudo. E além disso, as políticas de redistribuição de renda na base. E aí, né, através do Bolsa Família, tudo que foi assim ampliado absurdamente, né, e tudo começou a atender milhões de famílias e tudo mais, e esse dinheiro ele ia direto pro comércio, né, e tal. Eu acho que é um conceito muito importante pra galera levar pra vida, assim. É um conceito que ele simplesmente tá de acordo com a ciência econômica da mais atualidade, assim, da maior atualidade e da maior competência também, que é o dinheiro na mão do pobre vale mais pro país do que na mão do rico, porque o rico ele pode investir
fora do país, ele pode poupar e tudo, e na mão do pobre esse dinheiro vai direto para o comércio, então ele já gira aquela roda e gera mais crescimento, né? Então, assim, essa aposta, né, do governo em melhorar economicamente, simplesmente a base, ela deu muito certo, tal. Então, assim, acabou que era um crescimento muito sustentável, assim, que o Brasil tinha, porque o que ganhava de fora passava para dentro, o que acontecia dentro também meio que girava ali e gerava crescimento interno também. O Estado brasileiro começou a gastar, a arrecadar mais também, né? E aí que mora um grande problema, né? O governo começou a gastar mais, né? Porque tinha mais estímulo, tinha mais dinheiro entrando e tudo mais, né? Por conta, igual eu falei, né? No contexto externo, igual o Facuri lembrou no começo do episódio. E a partir do momento que esse crescimento externo parasse de acontecer, fosse cessado, e isso aconteceu de várias maneiras, e essa dificuldade, né, dos países da periferia do capitalismo, né, de conseguir recursos e tal. Você acha que o problema foi, tipo, que era previsto a queda das commodities, dos preços e tal, e faltou, tipo, o Brasil se industrializar mais? Tipo assim, também, também. Mas uma coisa que eu toco, um assunto que eu toco, que eu acho que é até mais importante que isso, porque isso eu acho que ainda tem dificuldades nesse debate e tal, pelo menos para mim, né? Assim, há quem acredite muito na industrialização como uma política assim primordial para o crescimento, mas assim, eu acho que é algo que até mais simples, né, velho, que é fazer uma reforma tributária de qualidade, né? De fato que seja progressiva, porque a tributação brasileira, ela é naturalmente uma das maiores produtoras de desigualdade no Brasil, assim. Não só essa política, né, não só a política econômica é assim, mas como outras políticas, a gente fala até do encarceramento, ou então, tipo assim, outras políticas penais aí, ou então outros assuntos que envolvam, enfim, né, tudo que envolve o Estado, né, e tal. Mas nesse ponto, cara, a taxação aqui no Brasil, ela é extremamente, primeiro de tudo, regressiva, né? E segundo, ela é desestimulante para o ponto de vista do investimento do empresário na empresa, né? Ou seja, o empresário, se ele quiser passar dividendos para a conta dele, né? Ou seja, se ele quiser passar o lucro da empresa para o nome dele, ele vai pagar menos imposto do que se ele for investir, tipo assim, na empresa, entendeu? Ou seja, investir em mão de obra, investir em matéria-prima, entendeu? Extremamente desestimulante, né, para o investimento na sociedade e muito mais estimulante para o cara simplesmente acumular a riqueza dele. É lógico que isso também encaixa no ponto de vista industrial, mas isso para mim foi o pior, assim, do que economicamente, do que o PT poderia ter feito, ou então pelo menos melhorado, ou então pelo menos assim, ter começado a botar no debate e tal, sabe? Os caras, assim, meio que negligenciaram uma coisa que é crucial, cara. Tipo assim, porque depois de um tempo, o Brasil não tinha mais essa fonte externa e não tinha de onde tirar dinheiro. E aí esse gasto público que tinha aumentado por conta do momento bom da economia, ele continuava lá. Então, o que aconteceu? Os caras tiveram que começar a contracionar fiscalmente o Brasil, começaram a, tipo assim, a ter que tirar dinheiro de políticas públicas e tal, de políticas sociais e tudo, porque esse dinheiro não estava vindo mais de fora e de dentro muito, porque os caras continuam pagando imposto metade do que o brasileiro paga. Então, assim, só pra galera entender, velho, você que tá assistindo o episódio aí, você paga, tipo assim, metade do que um grande empresário paga. Você paga metade do que um rentista da alta categoria paga. Tem um artigo de um cara da Carta Capital, que eu li ele pra fazer parte desse podcast, eu tinha lido ele anteriormente, que é do Gustavo Freire Barbosa. E aí ele vai falar, cara, que pra mim é o calcanhar de Aquiles dos governos PT. Que pra mim acontece ali meados de 2005. Pra mim o mensalão, ele é o início disso. Mas ele vai falar disso com uma autocrítica do partido, que muitos poucos fazem, que é essa crença que existia no Brasil, uma conciliação de classes. O próprio Lula mesmo falava que a busca por celebrar a Copa do Mundo, as Olimpíadas, era isso, né? Como essa nova jornada do brasileiro, do povo brasileiro e tal. Acho que isso para mim foi o ponto crucial ali, porque o que aconteceu, né? Obviamente, com essas políticas sociais, a população mais de baixa renda, ela conseguiu alcançar um patamar mínimo de dignidade, né? Mas quando você consegue alcançar esse patamar, como qualquer indivíduo socialmente ativo no mundo capitalista, você quer alcançar um patamar ainda maior no próximo dia, né? Você não se contenta com o que você já chegou, né? E aí meio que o governo travou esse avanço a partir disso, sabe? Começou a pensar muito nessa união, como se os industriais, os rentistas, eles também fossem pensar assim, sabe?
Então eu acho que crer que essa população que agora era uma classe média C, classe média D, alguém que tinha uma mínima dignidade de vida agora, que ela ia acreditar, né, que o governo continuaria ajudando ela a progredir e esse progresso foi interrompido, sabe? Eu acho que isso também foi o ponto onde que essas mesmas pessoas, quando perderam seu poder de compra, perderam o desenvolvimento econômico, se revoltaram contra o próprio governo, sabe? Então eu acho que, além da dificuldade, né, que essas ausências de reformas foram cruciais, tanto que essas reformas que vêm hoje, reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista, elas vêm de uma forma muito mais pesada, muito mais perversa, do que uma proposição que o governo mesmo de esquerda poderia ter feito, na minha opinião, sabe? Em reorganizar, rearranjar uma forma de governo, sabe? Então, acho que esses pontos foram cruciais para a derrocada do governo PT no Brasil. Isso que o Gui falou, acho que evidencia algumas características cruciais para a gente entender o que foi o governo do Lula, né? Enfim, né? E aí eu separo em 3 características importantíssimas da gente entender. Né, elas são parecidas, mas tem diferenças cruciais, né, que montam essa equação total que acabou como dando resultado um governo muito bem avaliado, né, mas também com algumas dificuldades, algumas áreas, né, e que depois a gente foi entender melhor. Primeiro, né, eu posso citar aí uma relação a uma mobilização social muito grande em volta do Lula, né, pela personalidade que ele é e tudo. Por ser um cara do povo e tal, acho que isso com certeza surtiu muito efeito, né? E confiança na economia é tudo, né? Então você não tem dúvida que isso contou bastante. Segundo, a gente vê uma conciliação muito grande por parte do Lula, né? Ele é um conciliador, é um político muito bem articulado e tudo, conversa com todas as classes, conversa com todos os setores e tudo. Porém, a gente sabe que se você for conciliado demais no Brasil, onde a classe dominante impera tanto, né? A classe dominante tem tanto poder, acaba que você vai deixar de enfrentar coisas necessárias, né? Para você mudar um país de fato, né? Mudar assim a longo prazo. A terceira característica eu vejo como um resultado dessas outras duas também, né? Resultado dessas e outras coisas também que a gente não vai, algumas coisas que a gente trouxe aqui nesse episódio, outras coisas que não vai dar tempo de trazer, porém que geraram, né? Esse enriquecimento que tem uma característica de ter sido maior na base e no topo da pirâmide econômica. Ou seja, as classes mais baixas tiveram ganhos relevantes, né, e tudo, conseguiram ascender de classe, e no topo, né, os grandes empresários, os banqueiros e tudo, continuaram tendo lucros exorbitantes, né, e conseguiram ampliar ainda, né, esses lucros e tudo. Então acabou que tem essa característica também de uma classe média ali que cresceu junto com a economia, sim, mas teve uma impressão de estagnação, né? Isso sobretudo também por conta da questão tributária regressiva que a gente já comentou. Então, assim, você tinha uma classe média ali que paga comparativamente até hoje mais imposto que todas as outras classes, né, e tudo. Paga um pouco menos imposto que a classe pobre e muito menos imposto que as classes abastadas, né, e tudo. E porque isso é a característica que a gente falou, né, da tributação brasileira, que continua desempenhando o papel de produzir mais desigualdade e evitar que essa disparidade social seja aparada, né? E, enfim, é por isso que você consegue identificar ali uma grande descontentamento dessa classe, né, e tal, da classe média. Enquanto a classe pobre, apesar de pagar muito imposto, de ter ainda uma vida desfavorecida, ainda tinha alguns auxílios de programas sociais importantíssimos do governo. É que se eu falhasse, quem falhava seria a classe trabalhadora, seriam os pobres desse país que iriam provar que não tinham competência para governar. Acho que o fortalecimento de movimentos sociais também são coisas assim que eram importantes, assim, que hoje o movimento social é quase um criminoso, né? É quase um terrorista, tá? Você falou que eu acho que alguns movimentos tiveram assim mais voz durante o governos petistas, assim, que trouxeram algumas coisas interessantes assim, em mudanças de práticas em algum grau da sociedade. Eu queria falar também só de uma outra aposta do governo PT que falhou, que era o pré-sal. O pré-sal era uma das maiores apostas assim, do Lula também para manter para não
para impedir essa queda absurda da arrecadação, né? De commodities, na venda de commodities, assim, é substituir um pouco essa alta no preço por uma alta de produção. E falhou totalmente, né? O pessoal hoje já está sendo leiloado, que conversava até com o Gui um pouco sobre mineração, na verdade, um pouco diferente. E, assim, não necessariamente a pior coisa do mundo você permitir que uma empresa estrangeira possa explorar, né? Mas não, enfim, hoje a gente vê que sumiu, não tem notícia do pré-sal, não tem notícia desse dinheiro que era prometido para educação. Tipo assim, um dos imperativos também será a questão de relações exteriores, né? E eu vejo que falta uma análise nesse sentido também. Porque, por exemplo, você pega o cenário histórico na América Latina atual e geopolítica, é uma coisa curiosa. Assim, todos os governos que tradicionalmente eram de esquerda conseguiram ascender, ou eles foram constantemente massacrados, atacados e acabaram eventualmente caindo, como aconteceu no Brasil, ali na Argentina, na Venezuela não caiu, mas atacado de todas as formas, inclusive aquela ordem de prisão lá que é ridícula, parece faroeste. A Bolívia também, o governo lá do... esqueci o nome do Evo Morales. E assim, não estava mal economicamente, isso que é claro que a Bolívia não pode ser uma potência, né? Que como é o caso do Brasil. Mas enfim, qual que é o ponto que eu quero chegar? Quem que está influenciando nessa mudança de 360 graus na América Latina? Né? Porque, assim, é uma coisa muito curiosa, cara. Assim, como que esse projeto parece um projeto pensado, estrategicamente elaborado, entendeu? Você vê movimentos de direita que são vinculados assim com financiamento estrangeiro. Você vê o MBL. Você acha mesmo que o MBL iria surgir da cabeça de um cara que na época tinha 17 anos, que é o Kim Kataguiri, e mais meia dúzia de gato pingado? Esse cara tem dinheiro. Quem que tá pagando esses grupos, né? Então, assim, é uma coisa curiosa a geopolítica, porque a geopolítica te põe para pensar que a política, na base dela, além de discutir resultado econômico, a política ela tem oposições, grupos que estão em conflito entre si para definir os rumos do que vai acontecer. E mesmo a economia é assim, cara. A economia não é só resultado. Se a economia fosse somente resultado, você não teria uma coisa tipo Operação Lava Jato, você não teria uma vista grossa com a Dilma que caiu, que foi empichada por alguma coisa muito menos relevante do que muitas coisas que o Bolsonaro está fazendo agora. E você vê que não tem uma mobilização da sociedade civil, dos outros poderes, para falar assim, vamos tirar o Bolsonaro, porque ele já cometeu tantos crimes. E a Dilma foi o quê? O crime de responsabilidade lá, pedalado fiscal. Foi um impeachment político. Mas é por isso, porque não tem a movimentação da sociedade, igual você falou. Impeachment é político. Então, assim, isso é muito curioso. E não podemos esquecer também, né? Estourou o caso lá do Snowden, espionagem do governo brasileiro, um claro ataque à soberania nacional. E ainda vem cara dizer que a ameaça era comunismo, entendeu? A ameaça foi imperialismo. Continua sendo. Entendeu? Por que acontece? Parece coincidência demais, né? Você tem um governo que busca integrar ali a América Latina. A América Latina estava num processo de integração, de uma alternativa econômica e de civilização para os povos da América Latina, que de repente cessou. E agora está em outro caminho. Agora a América Latina é totalmente alinhada com os Estados Unidos. Isso não é uma coisa interessante? Você pensar assim, pô, será que isso surge autonomamente? É a decisão das pessoas mesmo? Inclusive um comandante americano falando, né? O Brasil paga para ele trabalhar para mim, se referindo a um brigadeiro do governo brasileiro. E o governo brasileiro pagando para um brigadeiro alguns servicinhos para os norte-americanos. Ele foi numa reunião do Trump e ele falou isso, um general, não sei, eu acho que é general mesmo. Mano, eu acho que, falando nisso que o Daniel falou, eu realmente me policio a tentar
ver esses padrões. Hoje, eu, Guilherme, acredito muito menos na força imperialista americana. Já foi muito mais intensa. Hoje eu acredito que... Sabe o que eu acho? Isso eu penso numa coisa que é muito sul-americano no geral. É quase como esse complexo de vira-lata que todos nós temos. Brasileiros, argentinos, uruguaios, bolivianos. Então, qualquer governo mais à direita dentro desses países, ele vai ter um viés de lambibota estadunidense. Eu acho que hoje a questão imperialista já está tão enraizada dentro do próprio imaginário popular e dessa visão de mundo perfeito, de sociedade igualitária, de sociedade positiva, de riqueza, que qualquer governo que se proponha a servir a esse império, mesmo que sem maior influência, sabe? Eu acho que já é visto com bons olhos por boa parte da população. Então eu acho que, óbvio, pode sim realmente ter influência de pessoas, de grupos, de instituições dentro desses movimentos em toda a América do Sul, América Latina como um todo. Mas eu acredito que é muito mais um processo interno para externo. Eu acho que foram as próprias elites brasileiras, as próprias elites venezuelanas que se revoltaram contra um sistema que começava a ir um pouco contra elas e que resolveram dar esse movimento, sabe? Eu acho que já é tão internalizado que esse movimento é quase natural por essas elites, sabe? Porque é uma influência cultural, é uma hegemonia cultural, entendeu? Agora, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante também de se pensar, né? Porque atualmente o Brasil está abraçando o imperialismo de uma forma que nunca antes existiu na história, sabe? Por exemplo, isso aí que o Bolsonaro fez, cara, tipo, comemorar a independência americana na embaixada, é uma postura que nenhum presidente na história já tinha feito. Eu tava vendo o Marco Antônio Villa comentando que lá, eu esqueci qual que era o presidente na época, mas assim teve um chanceler brasileiro que beijou a mão do presidente dos Estados Unidos, e assim, na época lá foi um escândalo, foi vergonhoso, o cara foi exonerado no mesmo dia. E você vê as coisas que o Bolsonaro faz, assim, tipo, se sujeitando mesmo o país, o Brasil nas votações da ONU, junto com um país muçulmano, entendeu? É uma coisa muito estranha, cara. Assim, tinha um negócio lá de educação sexual para mulheres, né? E aí o Brasil votou contra a resolução. Foi um dos poucos países, tipo assim, quem mais votou junto foi a Arábia Saudita, sabe? Assim, cara, é uma situação muito insana. Eu acredito sim em imperialismo. Eu acho que parece até... Eu já vi essa comparação sendo feita, de que no Brasil é como se o PT tivesse mais alinhado com o Partido Democrata dos Estados Unidos e o Bolsonaro, essa direita, essa extrema-direita atual, mais alinhada com o que seria o Partido Republicano, né? Então, assim, e realmente parece, sabe? Porque é uma esquerda, a maneira lá do Partido Democrata, você vê o pessoal elogiando Obama, foi o Obama que espionou, foi no governo Obama que teve. Qual que é a justificativa para defender o Obama sendo brasileiro? Entendeu? Então, assim, é curioso isso, né? E agora o pessoal defendendo em peso o Trump, né, no governo Bolsonaro. Mas é difícil mesmo, cara. Você tem que fazer uma análise profunda, não é? Eu tô só com algumas coincidências, algumas movimentações aí que parecem suspeitas, mas quem vai poder confirmar isso, né? Isso é muito complicado. Eu acho assim, por exemplo, duas situações muito claras. Primeiro isso, assim, tem um podcast também, fazendo propaganda de outro podcast de política internacional chamado Xadrez Verbal. Eles contam, assim, o caso inteiro da Venezuela, do plano que articulado junto ao Guaidó, não era junto ao Guaidó, fizeram isso assim, com o Guaidó sabendo, o governo dos Estados Unidos articulando e pagando, que tem um preço agora pela cabeça do Maduro, né? Que iam estaria tentar invadir a Venezuela e capturar o Maduro vivo lá, uns estadunidenses, né? Não gosto de falar estadunidenses também, mas é o que temos. E na Bolívia, tipo assim, aquele estudo que falava que o Evo Morales deu um golpe e foi muito estranho, aquela parada durante a eleição e tudo, que foi o que motivou o golpe na Bolívia, esse estudo foi desmentido agora, que na verdade
aqui, inclusive no meu país, estudo do MIT não encontra evidência estatística de fraude nas eleições da Bolívia. Não fala que não teve fraude, mas também não encontraram evidências estatísticas que eram apontadas com toda certeza anteriormente, sabe? E pelo governo dos Estados Unidos, pela organização dos Estados Americanos. Né? Isso que é o foda, né, velho? Os caras têm que, tipo assim, não. Igual você falou, não teve nenhuma evidência de fraude, né, e tal. Aí a galera vai justamente contra-argumentar falando isso. Mas não teve nada provando que também não teve, né? Tipo, aí você tem que ficar nessa provação todo tempo, assim, por uma questão nacional ali da Bolívia, né, e tudo, como se os caras tivessem, tipo, direito de chancelar a democracia no mundo todo, né? Essa que é a natureza do imperialismo norte-americano, né? Assim, que o Evo Morales ia ser eleito, sei lá, pela 5ª vez agora, sei lá. O cara foi fazendo malabarismo pra caralho, né? Pra se manter no poder. E tem tipo assim. Lógico. Fazia com o PT. O plano do PT era muito claro, né? Era Lula 2 mandatos, Dilma 2 mandatos, Lula 2 mandatos, de novo. O Guilherme ele comentou que acaba sendo natural, né, esse movimento de apoiar os Estados Unidos. A gente tem que lembrar daquela discussão do soft power, né, cara? Que país no mundo tem um soft power maior do que os Estados Unidos? E eu tô falando soft power mesmo, porque no hard power eu tenho certeza que eles têm páreo. Mas, por exemplo, os caras têm a indústria cinematográfica, fonográfica, das mais famosas. É claro que os caras, tipo assim, na maioria dos países o pessoal pode ver com bons olhos, né? Assistindo a vida inteira filme de Hollywood, super-herói com as cores da bandeira americana, entendeu? Então, assim, é um poder suave, muito bem estabelecido, cara. Está acabando o podcast Descarga. Eu quero dizer pra você, ô Marcelo, e pros telespectadores, que esse programa aqui tá uma porra. A discussão é muito extensa e eu acho que é importante fazer um parte 2 aqui. Eu não sei como é que vai ficar o resultado final desse episódio e tal, mas já deixo de antemão aqui que no próximo episódio, na parte 2 desse episódio, né, e tudo, não sei quanto que vai ser ainda, a gente traz aqui outras características de análise interessantes e tudo assim, inclusive até porque o Gabriel é estudante de Direito e tudo, acho que tem algo interessante para trazer sobre como é que foi o comportamento jurídico, né, desse governo, né, e tal, assim, como é que foi constitucionalmente, como que o PT se comportou, né, até por uma questão da gente analisar os conchavos ali políticos, né, com o PMDB e tudo, a relação, né, de poderes, né, tudo, legislativo, executivo, etc, para ajudar a gente a entender essa história e depois dar continuidade, né, e tudo, como é que foi em relação depois ao governo da Dilma e tudo mais, e toda aquela crise econômica política que se instaurou no Brasil e tudo. Porém, assim, eu acho que só é bom ressaltar antes de tudo, que aí voltando um pouco naquela primeira característica que eu comentei aqui, que é em relação a essa mobilização social que teve o governo Lula e tudo mais, que acabou surtindo muito efeito, né? Não só por isso, não só por vontade política do Lula, eu acho que tem outras coisas a serem ressaltadas aí, mas não tem como duvidar que tem uma ligação muito grande, sim, de ser um homem do povo ali, ter uma identificação muito grande, né, com as classes mais baixas e tudo, e acabou por consequência, né, de todo esse panorama macroeconômico, geopolítico, enfim, né, de tudo que aconteceu, gerando os maiores ganhos sociais da história do Brasil. Isso acho que não tem nem como contestar, né? São várias estatísticas que comprovam isso que eu estou falando, né? E ainda sobre essa identificação nacional, eu gosto muito de lembrar, cara, tem uma entrevista no programa do João Gordo, de tantos que ele teve na MTV, né, com o Sabotagem, né, poucos meses antes do Sabotagem morrer e tudo, em 2001. E aí o João Gordo pergunta pra ele sobre política, né, e tudo. Aí ele vai e fala assim, né, que votou no Lula, que vai cobrar, né, e tudo. Não chegou a estar vivo pra isso, tudo mais, infelizmente, né, um grande rapper aí, velho, um dos maiores letristas e poetas aí que o Brasil já teve. E fala assim, cara, votei nele, né, vou cobrar. É o primeiro cara que botou a marmita debaixo do braço, que tá liderando o país, né, e tudo, assim, né, falou dessa maneira, né, ou seja, né, acho que tem uma coisa muito simbólica ali que muita gente não vai entender, né, do que foi o Lula ser presidente, tudo, né, e aí teve, né, esse ganho muito grande na base da economia, nas classes mais baixas. Eu acho que isso, assim, realmente ajuda a gente a entender a importância desse governo, né, é muito grande mesmo, assim, né, se você for só analisar por tabelinha, você não vai entender o que é isso, né, então... For pegar em termos comparativos com o que é a história do Brasil,
você entende o porquê que ali se tem o maior eleitorado do partido, né? Porque realmente é o povo mais sofrido do Brasil, e esse povo não é pouca gente, é muita gente, tudo. É muita gente que vive abaixo da linha da pobreza, é muita gente que saiu nesse processo do governo Lula e tudo, e é muita gente que, assim, né, obviamente, por consequência, vai ser extremamente grata ao partido. Por mais que a gente sabe que a gente poderia mais, né? Um governo de esquerda, né? E aí, pegando agora o último contexto que eu faço histórico, né, e tal, que é um país que, você for olhar, teve ali antes da ditadura militar, né? Teve um Jânio Quadros, um João Goulart, o JK, mas assim, não eram partidos assim que tinham um embrião, né, no sindicalismo igual o PT, que tinha um embrião na classe trabalhadora igual o PT. Então, se você analisar meramente pela história política brasileira, né, e tudo pelos governos tradicionais, que prevaleciam muito mais a vontade das elites do que do povo, e não cogitavam qualquer possibilidade de inclusão social, né, às grandes massas, né, como foi o governo do PT, você realmente vai chegar à conclusão de que foi o melhor governo, né, que o Brasil já teve, tudo, né, por esse ponto de vista, né, e tudo. Mas eu acho que tem coisas que tem que ser ressaltadas aí, né? Porque primeiro pensar que a esquerda pode muito mais, né? Como um governo, não só no resultado, né, que teve, mas também num legado, né, de infraestrutura, de um legado institucional, né, para o Brasil, depois de ter deixado o poder, né? E a gente vê que o futuro do Brasil pós-PT foi péssimo, né? Lógico que não só por culpa do PT e tudo, mas eu acho que tem sim papel de algumas atitudes erradas, ali, de algumas decisões políticas equivocadas que fugiram do propósito do partido, que era justamente incluir o povo de forma duradoura, né, e tal, no debate político e tudo. Então, quero agradecer a participação, mais uma vez. Aqui foi um debate muito enriquecedor. Eu acho que são esses tipos de debates que tocam na nossa ferida mesmo, que fazem a gente pensar, que tiram a gente da zona de conforto, que vai fazer, né, a gente crescer como indivíduo político, como sociedade, como classe. Então, acho que a gente precisa ter cada vez mais disso, e a gente propôs fazer isso, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a gente não sendo especialista no assunto, cada um dando seu pitaco aqui, mas eu acho que isso é muito importante, e agradecer a todos vocês são foda. Valeu. Valeu, galera. O Gui e o Facuri de novo aí participando com a gente, sempre bem-vindos. Já são membros do canal. E vamos ter que continuar a parte 2 aí. Eu queria até convidar o Calinhas e o André, que são dois amigos nossos, petistas e tal, para participar do próximo, pra gente poder tocar o barco assim. E foi muito da hora hoje. Valeu. Então, agradecendo demais, galera. Uma ótima conversa, assim. A última coisa a falar é que é um processo muito complexo, né? Assim, você tem fatores externos, fatores internos. O próprio Estado brasileiro, né? O próprio governo e o próprio Estado são incoerentes às vezes, são contraditórios. Eu acho sempre que a gente tem que analisar as coisas de uma forma meio dialética, entendendo que as coisas não são nunca monofuncionais e simbólicas, que é tudo muito contraditório às vezes. E agradecer aí mais uma vez o convite, participar, muito rico. A gente vai melhorando as discussões aí, vai amadurecendo. Um beijo para todos, um beijo para Catarina, especialmente aí, e falou. Eu também gostaria de pedir desculpa com relação a isso, nem tem as informações mais precisas. Só que é interessante fomentar esse tipo de debate, entende? Porque por mais que a gente não consiga ter um posicionamento muito bem definido, né? A gente não tem certeza do que deu certo, o que deu errado, é bom discutir, é bom rever, é algo da história recente do Brasil e que ajuda a gente a ver a história como um movimento, uma coisa que está em constante mudança e a gente está participando desse processo histórico, né? Nem que seja como espectador. E é interessante que a gente já desenvolva essa consciência da história recente do Brasil, porque daqui a 30 anos alguém vai olhar para esse passado e vai emitir algum juízo, entendeu?
É assim, como sempre foi na história. Então é muito interessante esse tipo de debate, é muito gostoso debater esse tipo de coisa. Valeu aí para todos. Valeu. Tamo